Olá pessoal, tudo jóia? Para aqueles que ainda não conseguiram montar um laboratório em casa, né, não tem essa expertise, eu vou dar algumas dicas de como a gente monta, né, um laboratório, né, de máquinas virtuais para poder fazer aquelas práticas que a gente vai fazer nos cursos, né, durante o nosso treinamento, né, toda a parte teórica, né, vai acompanhar uma parte prática para a gente poder, né, ver realmente como as coisas acontecem, né? Botar realmente a mãos na obra naquilo que a teoria já nos disse antes. Tá? Então, para quem não tem essa expertise, eu vou dar aqui algumas dicas, né, do como é que tem que montar para montar um laboratório, né, para vocês poderem fazer os exercícios, repetir o que eu faço, né, nas aulas, e eu vou fazer isso de duas tecnologias diferentes. Tá? A primeira coisa que vocês têm que entender é que o laboratório, claro, né, nós vamos dando aula de Windows, né, Windows 10, Windows Server. Então, o ambiente ideal é usar as ferramentas, né, da Microsoft. Né? Então, o ambiente ideal que a gente vai trabalhar é usar o Windows, né, como o sistema operacional de trabalho. Pode ser o Windows 8 ou Windows 10, Pro ou Enterprise, é o ambiente ideal, tá, gente? Ah, professor, e a parte de server, posso ser um server? Pode, mas não é necessário. Você não precisa formatar um server na sua casa, no seu ambiente para trabalhar, mas também pode usar um server como o Windows Server 2008, 2012 para trabalhar. Nesse intervalo do ambiente ideal é você procurar no seu computador, no computador que você está usando, no seu laptop, se ele é capaz de virtualizar, de fazer virtualização nativa, se ele tem virtualização nativa. O que significa isso? Você tem que ter duas coisas, né? Um processador, né, que seja capaz, né, de entender virtualização, de trabalhar com virtualização diretamente, né, e capacidade de memória, né, e processamento para isso. Tá? Os processadores que tem no mercado, né, tem vários tipos de processadores, dependendo da máquina. E duas grandes vertentes são processadores Intel, né, da empresa Intel, ou da AMD. Existe uma tecnologia de virtualização, tem nomenclatura nas duas. Né? Na Intel, ela chama Intel VT. No AMD é só AMD-V. São as tecnologias que proporcionam virtualização. O software predileto do nosso trabalho, pelo qual eu fiz todos os laboratórios, é o Hyper-V, que é o virtualizador da Microsoft. E ele é um componente do Windows 8, 10, tá? Pro Enterprise. Então, rapidamente você consegue habilitar esse processador, uma máquina, né, com Windows 8 e Windows 10 para que ela tenha Hyper-V, que ela virtualize diretamente. No mínimo, para a gente fazer esses laboratórios que a gente brincou, com 2, 3 máquinas, você precisa de 4 GB de memória no seu computador. Deixa eu mostrar como é que eu identifico, né, o que é um processador virtualizável e como é que eu configuro, né, o Hyper-V. Tá? Voltando aqui para o meu ambiente, né? Então eu tenho aqui como é que eu descubro que o meu processador é do tipo virtualizável. Tá? Vou naquela telinha de sistemas, tá? Ou bandeira do Windows Pause Break, e vou chegar nessa telinha aqui, né, que é no painel de controle do sistema. Aqui eu vou encontrar qual é o meu processador, né, qual é o modelo. No meu caso aqui é um i7-2600. Né? Então eu pego esse valor, pego esse nomezinho aqui e vou na internet. Lá na internet, né, vou daqui para aqui, eu vou buscar, né, aqui, tá, pelo meu processador i7-2600. Só que eu não quero o preço não, eu quero as configurações dele. Então eu peguei meu processador, pesquisei aqui, me dá esses valores aqui, e eu procuro, quando era Intel, no meu caso aqui, eu vou procurar o site da Intel, que é esse ARC Intel, normalmente é o primeiro, o segundo na fila aqui das buscas, que tem o nome do meu processador. Quando eu clico nesse sitezinho aqui, nessa interface, ele vem me dar, a Intel me mostra, ela é mais fácil de mostrar até, todas as características do meu processador. Ele é um i7-200, ele tem um cache de 8 GT, mas não é isso que eu estou procurando nele não. O que eu estou procurando é a parte de virtualização. Normalmente está lá embaixo, né? O pessoal da Intel querendo saber as informações.
Ele está lá embaixo. Eu vou descendo, descendo, descendo. Tecnologias avançadas. Opa, cheguei no lugar. É claro que o meu processador tem virtualização, senão eu não tinha feito aula com vocês, né? Então vocês procurem por isso aqui, ó. Intel V, Virtualization, né? Intel VTX, tem. Se ele não tiver todas essas características, normalmente o Intel VT, né? A principal é essa aqui, ó. Tecnologia de virtualização Intel. Esse é o principal. Com isso aqui você já consegue o Hyper-V. Né? É esse aqui e esses dois aqui, o Hyper-V Trading, né? E esses dois aqui. Se tiver IES nesses dois, ótimo, meu processador consegue fazer virtualização. Eu posso instalar o Hyper-V na minha máquina. E como é que eu instalo o Hyper-V na minha máquina? Simples. Eu tenho com o Windows 10 e o Windows Pro. Todos os dois, tanto faz o Windows 8 ou o Windows 10, é da mesma forma. Né? Eu vou ali em Programas e Recursos. Venho aqui em Ativar, Desativar Recursos. Procuro o Hyper-V. Está aqui o Hyper-V. Tá? Primeira coisa. Sempre vai existir o Hyper-V aqui, né, desabilitado. Tem duas opções aqui, ó, ferramentas e plataforma Hyper-V. Se você encontrar como está aqui no meu, tudo fácil de marcar, você está desmarcado, mas você quer marcar, né? Está desmarcado, né? Eu vou marcar. Se você nesse segundo aqui não conseguir marcar, é que o seu processador, né, ele não está virtualizado. Ou, né, também é muito provável que na BIOS da sua máquina, né, aí vai depender de que BIOS que você usa, qual é a marca, esteja lá, apesar do seu processador ser virtualizado, você já ter verificado lá no site que o seu processador tem virtualização, mas normalmente as BIOS dos computadores vêm com essa opção na parte avançada da BIOS, né, entra na BIOS lá em avançado, lá, Virtualization, normalmente vem Disabled, desabilitado. É só habilitar, entrar de novo, e se o seu processador estiver correto, ele vai deixar você instalar o Hyper-V. Clicando aqui, dando OK, você instala o Hyper-V na máquina e vai ter esse camarada aqui, né, que é o Hyper-V funcionando, que é esse camaradinho aqui, onde tem nossas máquinas virtuais, onde eu criei tudo. Esse é o Hyper-V. Já já a gente volta nele para mostrar como é que eu crio uma máquina virtual. Certo? Ok, você não tem, né, Hyper-V. Você não tem Hyper-V. Você não tem o Windows 10, 8, 8.1 Pro, né, 10, e com o sistema, né, para você instalar o Hyper-V. Eu não vou poder fazer as aulas? Não, você tem como fazer. Então, a alternativa é você usar também o Windows 7, 8, 8.1 ou 10, tá? Qualquer um desses sistemas operacionais, né? Mas tem que ser, aí não tem jeito. Esse sistema operacional tem que ser 64 bits. E onde eu vejo isso, professor? Né? Naquele lugarzinho mesmo aqui, ó, Windows, né, 10 Pro, sistema operacional 64 bits. Windows 7, eu tenho Windows 7, a mesma coisa, você tem que ter 64 bits. Tá? Falando do Windows 7, deixa eu mostrar o Windows 7 para vocês. É a mesma coisa. Eu tenho aqui o Windows 7, né? Ele também tem que ser 64 bits, tá? Para você fazer essa alternativa de trabalho. Tá? Depois eu mostro exatamente como eu vou acabar de falar aqui. Tá ok? Então eu tenho que ter no mínimo, né, o Windows 7, 8. Só que em vez de eu usar o Hyper-V, vocês vão instalar, né, o VMware, né, Workstation Player, que é grátis, você baixa na internet. Tá? Onde eu pego esse VMware Workstation Player? Nesse site aqui do VMware. Falando em sites onde eu busco as coisas, eu mostrei aqui, botei aqui para vocês, né? Depois é só ver onde eu encontro o software necessário para eu montar meu laboratório. Então, o nosso laboratório vai precisar de Windows 10, claro, né? Aula de Windows 10, e do Windows Server, claro, por causa das aulas do Windows Server 2012. Então, na Microsoft, você encontra a ISO para você fazer download nesses endereços aqui, do Windows 10, né? E nesse endereço do Windows, pro Windows Server. E o VMware? O VMware você encontra na VMware, e esse VMware aqui é o VMware 12. Também tem aqui a referência do Windows 12. Né? Nesses três lugares, você encontra todos os softwares que a gente precisa para trabalhar.
Tá? Então, como é que vai ser a sua rede virtual? A nossa rede virtual, né, mostrando aqui um diagrama dela, ela vai compor, né, dois servidores, né, um servidor com um Active Directory, um servidor padrão para você fazer os outros laboratórios da parte server. Para a parte do Windows 10, que é as primeiras aulas sobre o Windows 10, tá? Eu utilizei durante o treinamento 3 computadores virtuais, né? O CL1, CL2 e CL3. Essa parte aqui é a rede. Então eu criei 2 redes básicas para trabalhar. Uma rede interna, né, que eu vou ensinar ali rapidamente a vocês a montar, tanto no Hyper-V como no VMware, onde eu não tenho acesso à internet. E uma rede externa, né, que no Hyper-V chama externa e no VMware a gente chama de NAT. Né, essa rede ligada à internet para a gente poder fazer Intunes e outras coisas mais. Não? Vocês vão notar que tem computadores que estão ligados nas 2 redes e tem só um que é ligado apenas na rede, não é ligado na rede interna, que é a parte que eu vou trabalhar com Intunes e tal, só ligado na internet. Tá? Então esse é o diagrama da nossa rede, né, do nosso laboratório. 5 computadores, 3, né, clientes, o Windows 10 e 2 o Windows Server 2012. E como é que eu configuro isso nas minhas máquinas virtuais? Assim. Os servidores. O server com AD, né? Server AD, o servidor AD, é o Windows Server 2012 R2. Você vai configurar na virtualização 1 a 2 GB de memória, o ideal é 2, mas se você não tiver muitas memórias, por exemplo, seu computador só tem 4 GB. Então, se você colocar 2, você não vai conseguir botar muitos computadores virtuais funcionando simultaneamente. Então, usa 1. Né? Vai colocar uma placa de rede ligada na rede interna, na rede que não tem acesso à internet. Né? E vai ter um disco padrão, normalmente é o disco que eles falam, de 60 GB. Vai criar um disco virtual de 60 GB. O servidor 2, mais ou menos a mesma configuração, tá vendo? Que não muda praticamente nada. Tá? Os clientes. O cliente 1, que é o cliente que vai trabalhar com rede externa, que vai trabalhar na rede externa, né, interna, né, vai trabalhar. Né, você bota, ele pode ser com 768 de memória, se você não tiver muita memória, vai ficar lento. Né, o ideal é 1,5 GB, pouco menos que os servidores. Uma interface de rede ligada na externa e um disco virtual de 60. Os outros 2 clientes, o cliente 2 e o cliente 3, mesma configuração de memória, só que muda aqui é onde eu ligo na rede. Né? Eu vou ter 2 placas de rede nesses computadores. No CL1 eu só preciso de uma placa, no CL2 eu preciso de 2, uma ligada na rede interna e outra ligada na rede externa. Né? Mesmo padrão de disco. Então, essas máquinas são muito parecidas. Né? São muito parecidas. Tá? E como é que eu crio isso? Vou primeiro criar no Hyper-V, né, que é o padrão. Depois a gente vai criar, né, lá no VMware, né, para a gente ver como é que tá. Então no Hyper-V, né, vamos entrar aqui no nosso Hyper-V. Cadê o bichinho? E aqui nós temos o nosso Hyper-V. Instalei o Hyper-V, chamei por ele, eu normalmente coloco já na barra de tarefas, aqui o meu Hyper-V. Primeira coisa que a gente tem que configurar é a rede. Aí onde é que eu configuro a minha rede no Hyper-V? Aqui onde chama de comutador, né, gerenciamento do comutador virtual. No cantinho. Você clica aqui e aqui vem nessa telinha para eu criar novo computador virtual. Aqui que eu vou criar as minhas 2 redes. Né? Vamos voltar aqui à minha apresentação. Eu vou criar aqui, cadê o desenho? Tá aqui. Eu vou criar esta rede aqui e vou criar esta rede aqui. Tá? A rede que vai para a internet a gente chama de rede externa. A rede que fica localmente, né, a gente chama de rede interna. Aqui eu já tenho umas redes criadas, né, no meu computador, mas eu vou criar 2 redes rapidinho só para vocês entenderem como cria. Então vamos criar uma rede externa, uma rede ligada na internet. Né? Vamos criar um comutador, né? Aí cria comutador virtual. Ele automaticamente, né, ele vai pedir um nome para ele. Você dá um nome ali, aí pode ser, por exemplo, internet. Eu já tenho uma chamada de internet, mas deixa aqui. Eu vou ligar na internet. Ele vai selecionar a sua placa de rede que tem acesso, né, à rede externa, ou acesso à internet, alguma coisa. E aí ele vai perguntar se permite. Não precisa mexer em nada aqui não. É só do jeito que você escreveu externo, ele vai dizer rede externa, vai configurar a placa.
Se você tiver mais de uma placa de rede, você pode selecionar, como eu tenho. Eu tenho uma placa e uma wireless também na minha máquina. Posso dizer qual das duas. E dou aplicar. Né? Aplicar, ele vai criar essa rede para mim. Né? Aplicar, ele criou a rede, né? Tem a internet aqui. Né? Como eu já tenho uma rede de internet aqui, eu vou apagar essa bichinha porque eu não quero confundir o meu computador, tadinho. Né? É muita rede para ele. A mesma coisa que eu não criei interna. Né? Criar computador. Dou um nome para ele, esse é mais fácil ainda. Eu vou botar aqui teste. Né? Normalmente o nome que eu gosto de criar é interno. Mas vem aqui que é o nome que eu crio. É interno, internet, particular, redes internas. Né? Manda aplicar, ele cria a rede. Tá ok? Ele vai passar aqui e cria a rede. Nota que a rede interna ela não é ligada na sua placa, ela é ligada internamente. Tá? Vou remover também, que eu não preciso dela. Para não bagunçar o meu ambiente, para depois eu poder dar suporte aos meus alunos. E eu criei a minha rede, né? Eu criei essas duas redes aqui do meu sistema. Criando a rede, agora vamos criar nossas máquinas virtuais. Fui lá, peguei na Microsoft, né, os meus ISOs e vou criar máquinas virtuais. Aqui, como é que eu crio máquina virtual? Pode ser aqui com direito ou aqui, ó. Novo, máquina virtual. Dou o nome para a minha máquina. Normalmente a gente vai criar série 1, série 2, né? Eu clico nos nomes direitinho para ficar igual lá o treinamento, né? Série 1, por exemplo. Tá? Vou botar maiúsculo para ficar bonito. Série 1. Avanço, não preciso fazer. Geração 1 ou geração 2. Isso significa que tipo, né, de sistema operacional eu vou instalar. Se você vai fazer com Windows 10, com FI, você pode fazer geração 2. Tá? O geração 1 fica compatível com outros sistemas operacionais, então é mais tranquilo. Vou fazer com geração 1 só para ser mais rápido. Tá? Aqui a memória, lembra aquela memória que eu falei? Né? Eu botei de 700 e 1500. Né? Vou botar 1500, né? 1500 aqui. Isso aqui que é interessante, ó, usar memória dinâmica. No Hyper-V eu posso fazer isso, principalmente se eu tiver pouca memória, porque ele vai economizar a memória do seu computador. Ele vai usar apenas aquela que a máquina virtual está usando. Então eu aconselho sempre, se eu não tiver habilitado, habilitar esse uso de memória dinâmica aqui. Avanço, digo em que rede eu vou conectar. Tá? Vou clicar aqui na interna ou na internet. Faz. Aí eu vou dizer, depende daquelas configurações que a gente montou, quais configurações. Né? Aqui, ó. O CL1 vai ligar na externa. Cadê? O CL2 e o CL3 vai ter uma placa em cada um. Tá? Então, avanço. Disco, eu posso diminuir um pouquinho, não vou precisar de 127 de disco. Né? É só mudar aqui para 60, como eu coloquei lá. Tá? Avanço. Agora eu vou procurar onde eu tenho a ISO. Eu guardei, onde é que você guardou aí? Você fez o download das ISO, você guardou a ISO. Então nós vamos instalar pela ISO. Então é a opção instalar um sistema operacional a partir do CD/DVD. Né? Clica aqui no ISOs, procura. E aqui tem a minha sorte de ISOs aqui que eu tenho doidado. Tenho ISO aqui para todo mundo. Né? Deixa eu ver a do Windows 10. Windows 10 Multiple 10 interval, essa aqui é a padrão que a gente usa. Você vai baixar exatamente para isso. Só que eu diminui o nome para ficar bonitinho, mas essa é o que você baixa na Microsoft, né? Enterprise Evolution. Avança. Ele vai perguntar se vai ver se está tudo que você configurou está direitinho. Onde está ISO, bonitinho. Concluiu. Pronto. Já está criada a minha série 1. Daí para frente você segue as aulas, porque a máquina já está pronta. Né? Se eu der 2 cliques aqui, ela vai abrir aqui a minha máquina virtual. Ah, professor, a série 2 precisa de 2 placas virtuais, não uma só. Falei, é verdade, você tem razão. Como é que eu coloco uma nova placa virtual, uma nova placa ou qualquer configuração? Eu quero mudar uma configuração qualquer na minha máquina virtual. É simples. Você vem aqui na máquina virtual, arquivo, configurações.
Aí tem todas as configurações. Na aula, durante o treinamento, vai ter momentos que a gente vai mostrar isso aqui mesmo. Mas como vocês já devem estar começando o treinamento, aí eu vou botar aqui, vou dar uma adiantadinha rápida. Tá? Aqui eu posso mudar minha memória, né? Mudar o tamanho e tal. Eu posso mexer na minha processador, não aconselho por enquanto, vocês não são bons nisso. Tá? E aqui na BIOS, né, eu posso, né, botar a ordem, e no primeiro item que é errado, eu posso adicionar coisas. Eu posso adicionar uma interface de rede. Uma interface de rede a gente chama de rede herdada, né? Uma interface de rede Fiber Channel. Né? Então a interface de rede que a gente criou inicialmente está aqui, ó. Interface de rede. Então, se eu criar uma segunda interface de rede, eu venho aqui em interface de rede, adiciono. Aí ele vai criar uma segunda e eu posso conectar, por exemplo, aqui na rede interna, né? Que é como está o desenho lá. Lembra aqui do nosso desenho? Né? No desenho, nós temos a série 2 e a série 3 com uma placa ligada na rede internet e outra placa ligada na rede externa. Né? Então eu tenho uma na rede internet e outra na rede interna, né? Os dois, cada um de um lado. Ok, fiz a modificação que eu precisava aqui, né? E voltei para a minha máquina virtual. Como é que agora eu vou instalar o sistema operacional? Simples. Como é que você instala um sistema operacional numa máquina? Ligando a máquina. Liga aqui a minha máquina, iniciar. A gente já mostrou como eu faço nas primeiras aulas, até naquelas que você já tem, né? A instalação do sistema operacional. Vou botar aqui em tela grande. Ele não está querendo ainda não, deixa ele acabar de fazer aqui. Pronto, já habilitou aqui. Ele está começando a instalação do sistema operacional. Bem, aí é normal, Next, né? Microsoft, né? Como a gente está sabendo. Não vão perder muito tempo vocês não ficarem, né, só olhando a máquina sendo instalada. Mas entenderam, tá? Aqui no Hyper-V eu consigo desligar a máquina, dar o shutdown, o famoso shutdown. Eu consigo salvar o que eu estou trabalhando, estou fazendo um laboratório. Eu tenho que sair, né, eu não quero parar no meio, não quero perder o que eu fiz. Tá? Eu posso clicar aqui e salvar, né, vou até salvar aqui, e a máquina fica congeladinha no momento, do jeito que você deixou. Né? E você depois pode retomar, é só ligar ela que ela retorna exatamente para o momento onde ela estava, viu? No mesmo lugar. É uma coisa interessante aqui. Ah, como é que essa primeira teclinha é intenção. A primeira, essa aqui, que é Ctrl Alt Del. Se você não conseguir dar Ctrl Alt Del com o teclado, né? Você vem aqui e dá Ctrl Alt Del. Esse aqui desliga a máquina, mas esse aqui é mais ou menos igual a você tirar da tomada. Toma cuidado com isso. Só se usa isso quando a máquina tem algum problema, a máquina virtual travou. Né? O desligar, que é enviar o sinal de mandar desligar normalmente, que é dar o shutdown, né? Ela desligar padrão. Você pode fazer isso aqui para ela se desligar normalmente, aí não dá problema. Salvar, congelar também, tem uma pausa que você pode pausar e não guarda a máquina, mas pausa. Continuar. E depois algumas coisas que nós vamos aprender lá dentro das máquinas virtuais. Deixa eu salvar a máquina, deixar aqui que eu não preciso dela por enquanto. Então, para quem tem Hyper-V, quem instalou Hyper-V, com isso aqui você resolve todas as suas máquinas virtuais todo dia a dia. Uma pessoa não tem o Hyper-V. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com o VMware. Então vamos trabalhar com o VMware. Deixa eu ir lá na minha máquina com o VMware, que é essa aqui. Então é a mesma coisa. Além de procurar o processador, né, eu procurei o processador lá em Windows 7. Deixa eu voltar aqui só para verificar. Para quem não tem, né, Intel, né? Eu fiquei de mostrar aqui, não mostrei para quem não tem Intel. Rapidinho aqui. Aqui eu procurei na Intel, né? Não esqueci de procurar na AMD. Eu também, como o outro servidor é AMD, né? O AMD normalmente você procura aqui, ó, amd.com products. Né? Chama lá o teu processador. O meu processador do outro computador meu é um Phenom 2X4 965, eu procurei por ele. Aí vem aqui nos Phenoms 2X, né? Aqui na parte da Intel. E ele aqui, a Intel mostra um pouquinho diferente, ela mostra uma coisa menos gráfica, né? mais texto. Né? Aí você vem aqui em Features, né? E procura se o seu AMD é virtualizável. Ele já não dá aquela tabelinha, ele escreve mesmo. Né? Ó, Hyper Technology, né? Aqui, AMD Virtualization, esse meu processador é virtualizável. Né? Por incrível que pareça, né, é muito mais fácil o seu processador AMD ser virtualizável que o seu processador Intel. A Intel, ela tem uma opção diferente,
Então não são muitos processadores Intel que conseguem fazer virtualização. Tá? Já a AMD praticamente todos. É difícil você, é o contrário. O que é difícil de encontrar na AMD é um processador que não faça virtualização. Já o Intel é mais difícil achar os que fazem virtualização. Mesmo o i7, como eu já tenho alguns modelos de i7, principalmente para laptop, que não faz virtualização. Tem alguns modelos de 5 que também não faz virtualização. Tá? Então tomem cuidado aí com essa parte aí. Então, nesse sentido, até a AMD é mais fácil se o seu processador for AMD de você conseguir virtualizar do que com o Hyper-V, né? Claro, do que com outro. Então vamos voltar aqui para o meu Windows 7. Então, no meu Windows 7, que eu tenho aqui, que é um AMD 4, né, também de memória, que já mostrei, eu instalei, né, o VMware Workstation 12 Player por aquele linkzinho lá. Tem até uma máquina virtual pronta aqui, né, para a gente dar uma olhada nas configurações. Mas como é que eu crio uma nova máquina virtual? Né? Tem aqui, Create Virtual Machine. O to-do dele é um pouquinho mais... ele vai perguntar assim, qual é de onde eu vou instalar, né, o disco de instalação. Eu posso pegar no disco do CD ou numa imagem, né? Já anotei aqui que eu já tenho aqui guardadinho, né, a minha imagem da ISO, igual a outra, né? Até aí ficou muito parecido. Tá? Aí dou Next. Ele vai perguntar a chave do produto. Como é um produto de evaluation, né, eu não preciso de chave de produto. Tá? Bacana, aí eu dou um Next. Né? Aí, não, ele diz assim, eu quero, você não tem, né, o chave de produto, vai continuar assim mesmo? Vou. Não tenho, esse Windows ele é evaluation, né? Senão ele só deixa você passar. Aí onde eu vou guardar? Qual é o nome da minha máquina? Aí eu vou dar um nome aqui mais bonitinho, meu teste, né? Vamos botar aquele que a gente está fazendo, né? Série 1, né? Série 1, maiúsculo, final, maiúsculo. Só para ficar bonitinho. E onde eu vou guardar a minha máquina? Normalmente o VMware ele guarda dentro dos seus documentos, virtual machines, e as máquinas ficam guardadas aqui. Na cliente. Tamanho do disco já vem bonitinho, ó, memória do disco de 60 GB, tá bom? É o bastante que eu preciso, né? Aqui são duas coisas diferentes. A VMware, né, gosta de dividir o disco. Você pode deixar ele dividir dessa forma ou colocar como single, que é o que eu gosto de fazer. Assim eu acho mais fácil de importar e exportar. Tá? Finish, ele vai me dizer que olha, é uma máquina tal, tem isso. Ele já presume que eu vou ligar na internet, tá? A máquina. Tá? Ah, mas eu preciso de outra placa de rede, professor. É aquele série 2, lembra? Eu preciso de outra placa de rede? Então antes de você dar Finish, tá? Você dá Customize. E aqui no Customize, né? Bonito Customize, o que eu vou mexer? Na memória. Ah, ele já deu 2 GB. Ele não me perguntou memória, ele já tacou 2. Eu falei, poxa, eu não posso, eu não tenho tudo isso. Não posso botar aqui, não, só quero 1024. Né? Eita, 12 mil fica difícil. Aí ele assim, você só pode 1024. Ele já mudou aqui para 1024. E aqui dá um gráfico, no VMware dá esse gráficozinho, o que é bom, o que é mais ou menos, né? O que é melhor, o ideal. Né? Beleza. Aqui placas de rede. Né? A placa de rede está ligado na internet. Quando a gente fala de NAT, é na internet. Eu preciso de uma nova placa de rede. É uma pouca, eu preciso de uma daqui. Add. Né? Add o quê? Eu quero uma placa de rede. Ok. Eu quero o quê? Eu quero host only, que é interna, né? Aquela parte interna da rede, né? No VMware chama host only. Aí, finish. Aí agora eu tenho uma placa na internet e uma placa interna. Aqui também posso mexer no som, na impressora, como a gente mexe lá, né? Ok. Já fiz o que eu precisava. Né? Agora ele vai ter, né, 2 placas de rede, uma NAT e uma host only. Aqui é a opção dele ligar a máquina assim no momento que eu estou criando. Posso desligar e ligar depois, né? Eu ligo direto no Finish. Ele vai criar o disco virtual e vai ligar a maquininha para a gente dar uma olhada. E daí para frente, deixa ele abrir só para mostrar para vocês, tudo vai ficar igual. Aí leva mais um tempinho para criar o disco do que o Hyper-V. O Hyper-V bem rapidinho. Aqui ele demora um pouquinho para criar, mas tem
problema nenhum. Então, notem que esse ambiente é um ambiente que muitos de vocês têm em casa, né? O Windows 7, né? O Windows 7, né? Ultimate, Enterprise, pode já ser o Windows 7 Home, né? O importante é que ele tem que ter 64 bits, né? O sistema operacional tem que ser 64 bits, né? Aqui eu não preciso, apesar desse processador ser virtualizável, se eu vou usar o VMware exatamente porque eu não consegui instalar o Hyper-V, tá? Então eu não preciso ter um processador virtualizável no momento. O Windows 7 não tem, ele não comporta Hyper-V, né? Só o Windows 8 que consegue, que começou a introdução do Hyper-V. Então, o Windows 7, quem tem o Windows 7 não tem, mesmo se você tem uma máquina poderosíssima, né? Não pode trabalhar com Hyper-V, vai ter que ser com VMware mesmo. Tá? Você já terminou o disco? Ainda não. Aqui resolvendo, criando o nosso disquinho. Então, criando. E onde é que ele está criando, né? Já que ele está a esperar por ele mesmo, né? Que é documentos, virtual machine. Eu já tinha criado antes uma Windows 10 aqui, né? E agora ele está criando o nosso CL1 aqui no mesmo lugar, tá? É aqui que está a nossa máquina virtual, né, do VMware. Tudo isso para vocês ficarem acompanhando aqui. Chegou, ele vai ligar, porque a gente pediu para ele ligar a máquina virtual, né? Aí ele vai fazer uma série de avisos, porque diferente do Hyper-V, ele trabalha com o USB, vocês conseguem botar o VLAN USB, quer que ligar nas minhas placas, não quero nada disso. Eu quero só que ele me instale Aí daqui para frente é a mesma coisa. Ele vai começar a instalar o sistema operacional, vai ter aquela instalação padrão. Se eu quiser configurar alguma coisa aqui no VMware, é por aqui, né? Aqui que eu consigo mudar a placa de rede, né? Desligar a máquina, né? Fazer as configurações, as preferências, né? O que eu digo, como eu desligo. Aí vocês dão uma exploradinha que aí não faz aqui também, mas não precisa de nada disso. A mesma coisa, começou, tá vendo? É o Windows 10 Enterprise Evaluation, da Next, né? Aí ele vai começar a instalação do Windows padrão. Vai demorar um pouquinho, o VMware é bem mais lento que o Hyper-V, né? Então ele vai demorar mais um tempo para instalar do que o cara. Mas vai fazer a mesma coisa, você vai ter uma máquina virtual. E aqui eu não estou conseguindo. Uma dica legal aqui. Quando você tem uma máquina virtual rodando no VMware, ela fica praticamente exclusiva. Se você precisar de duas rodando ao mesmo tempo, você tem que abrir de novo, né, o VMware Workstation, ele vai abrir uma segunda tela. E aí você aciona outra máquina virtual que você tem. Ele vai ter a listinha de máquinas virtuais e você configura a segunda, né? Ele tem essa característica, né? Então eu tenho um outro Windows Server aqui rodando, também na fase de instalação, né? Eu parei no meio, eu não salvei a máquina, né, do jeito que eu mostrei lá no Hyper-V. Ele também faz aqui no VMware. A gente também pode parar a máquina, congelar onde está. E agora eu posso trabalhar com as duas máquinas ao mesmo tempo. No Windows 10, nas aulas do Windows 10, eu praticamente não faço duas máquinas ao mesmo tempo, tá? Mas no Windows Server, sim, a gente vai precisar de trabalhar com duas até três máquinas ao mesmo tempo. Tá? Então é só uma dica para vocês de como eu rodo as duas ao mesmo tempo. Certo? Então é isso, gente. Ó. A instalação, depois a operação é o padrão, tá? Não tem nenhum mistério, né? Então eu expliquei para vocês como a gente faz com o Hyper-V, com o VMware, né, agora no final, no Windows, para quem não tem a possibilidade ou quem tem só o Windows 7, né? Tá aqui a instalação. Mostrei como a gente busca, né, os processadores, né, as características do processador na internet. Mostrei como a gente trabalha com o Hyper-V, né, como a gente cria uma máquina no Hyper-V. Mostrei também como a gente pode criar, não, instalar o Hyper-V, né, dentro do programas e recursos.
dentro do Programas e Recursos, aqui em Ativar e Desativar. Mostramos também como a gente vai mexer aqui, instala o Hyper-V na sua máquina, também quando ela precisa. Dei uma dicasinha de como funciona, como é que a gente faz a rede. E tem aqui na minha apresentação as características da nossa. Então, para finalizar, vou deixar essa telinha aqui dos links, né, da Microsoft, né, e da VMware, onde você pode instalar, né, onde você pode buscar os softwares necessários para o trabalho. Beleza, gente? Era só isso que eu queria fazer com vocês, né? E agora é só mandando a brasa. Tá? Tem bastante laboratório no nosso curso. Não esqueça, né, de estudar. Então, ouça a minha aula, leve. Você pode ouvir, se ficar só ouvindo no seu telefone, se for para ficar, né, embalar as suas viagens aí pela cidade. Tá? Temos bastante coisa. No nosso site, né, além da parte de vídeo, nós temos lá alguns exercícios. Eu coloquei vários exercícios, né, para você, para treinamento da prova, né, quem for fazer prova, tá? Tem bastante coisa, tá? Então é isso. Até mais, pessoal.